Paz do Senhor Jesus, é com muito prazer que estou aqui para falar um pouco do meu testemunho. Nós vamos dividir em partes. Eu quero começar o testemunho como eu cheguei ao projeto Campos Brancos, com muito prazer no meu coração. Eu não conhecia a missionária Kellen Gaspar. E o meu pastor, Reinaldo Odilo, que é o vice-presidente da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, e é a DERN, eu considero ele um pai. E foi a pessoa que me fez chegar até aqui, usado por Deus, através do pastor Raimundo João de Santana. E sempre meu pastor Reinaldo dizia assim para mim: Nalvinha, você conhece a missionária Kellen? Eu dizia, não. Quem é ela? Ele disse, ela trabalha com povos ribeirinhos e quilombola. Eu disse, mas por que o senhor está me perguntando isso? Ele disse, porque você e ela tem tudo a ver. E eu falei assim, tem tudo a ver? O que o senhor quer dizer com isso? Você trabalhar com ela, fazer missões com ela. Eu falei para ele, pastor, eu morando aqui em Ponta Negra, tendo o meu trabalho aqui bem pertinho de casa, ganhando o meu dinheiro. O senhor acha que eu vou morar com a missionária Kellen Gaspar lá dentro do mato? Só se for de Deus mesmo. Porque eu não tenho vontade de sair daqui para ir para aquele lugar, como o senhor está dizendo que ela trabalha com povos ribeirinhos, quilombola, que lá na floresta amazônica, eu não tenho vontade de ir para lá. Mas se for a vontade de Deus, vai acontecer. Ele disse, é verdade, tá certo. Ainda insistiu, vamos jantar com ela, vamos almoçar com ela. Eu disse, não, eu não quero não, pastor. Se for de Deus, vai acontecer. Então, um dia ela foi, que não demorou muito depois que ele falou assim. Ele chamou ela para fazer uma manhã missionária. E naquele dia, eu estava ali na igreja, e ali em Ponta Negra, ela passava no Data Show um filme Etal. Ela estava passando aquele filme, eu estava assistindo, mas de repente eu ouvi a voz igual a de um trovão. Eu acho que eu nem gosto de trovão. Sabe aqueles trovões, os mais fortes que existem? A voz dizia assim, você vai com ela. E eu fiquei olhando para o meu lado direito, meu lado esquerdo, e aquela voz, Deus já tinha falado comigo de várias vezes, particularmente, mas aquela voz naquele dia foi uma voz que eu fiquei atônita. E eu disse assim, eu falei lá no meu coração, na segunda vez, a voz disse assim, você vai com ela. Aí eu disse, eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou ficando louca. O que eu tenho, eu não sei onde é que eu estou, porque eu estou aqui na igreja, mas está passando isso na minha cabeça, isso na minha mente, e eu olho para um lado e para o outro e não vejo ninguém com essa voz aqui que eu conheça. E a voz disse pela terceira vez, você vai com a missionária. Então eu entendi que era a voz de Deus, fechei meus olhos e eu disse só no meu pensamento, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, dê um sinal antes de eu terminar de pensar. Ela disse assim antes, você vai lá para frente com os braços estendidos, cantando um canto espiritual indígena. Vai lá para o púlpito e ela vai entender tudo. Naquela mesma hora, aquela mão me levou lá na frente. E eu não tive como voltar atrás. Fiquei ali prostrada e realmente ela entendeu tudo. E foi um momento muito especial na minha vida. E eu tenho certeza que na vida do meu pastor também. Deus é fiel. Depois daquele dia, sim, eu falei com ela, quando terminou tudo, o hino dizia assim, o hino era numa língua indígena que eu não sei cantar, foi só naquele dia, mas dizia assim, eu estou indo, as portas estão se abrindo, eu vou caminhando por onde ele mandar, eu não levo nada, tudo fica para trás, a estrada é muito longa, mas comigo ele está.
E realmente agora a estrada só tem 16 anos, está um adolescente ainda. Eu creio que a estrada será muito longa. E depois que terminou o culto, eu disse, eu vou. Procurei ela e disse, eu vou. Mas ela foi embora, deixou o número comigo. Eu fiquei pensando no que eu tinha dito, que eu ia com ela. E no coração eu tinha certeza que eu viria para o Pará. Pronto, ela foi embora e eu fiquei pensando, meu Deus, meu emprego, meu apartamento que fazia 15 anos que eu estava sonhando, lá em Ponta Negra, minha família, meus amigos e a minha igreja de Ponta Negra, que eu sempre congreguei lá e sempre me sentia muito amada, muito amada. Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida e eu fui fazendo provas com Deus. Senhor, se realmente é o Senhor que abriu a porta para eu ir, eu estou com um monte de dívida. E eu não quero ir deixando essas dívidas aqui. Aí um dia eu fui nos locais onde eu estava devendo e Deus fez uma promoção de 10. O que era de 1.000 ficou de 100, o que era de 100 ficou de 10 e assim por diante. Aí eu disse, meu Deus, tu estás nesse negócio. Falei para minha família. Aí minha família falou, minha mãe disse, você não vai, porque a onça vai te comer. Mamãe, a onça não vai te comer. Minha família, a onça não vai me comer, porque Jesus está comigo. Então eu irei. Quando Deus fala conosco a respeito de algo, nós precisamos ter uma coisa, convicção. E eu ainda pensativa assim, o meu Deus e o meu trabalho. Aí o Senhor me fez conhecer pessoas na Secretaria de Educação, que Deus usou essas pessoas. Me lembro bem do nome de uma, irmã Darquinha, de Candelária. Foi uma pessoa que Deus usou para abrir as portas ali para mim. A outra pessoa foi Otonilma, uma amiga que amo muito. E assim ele foi abrindo as portas. Tirei licença sem remuneração. Primeiro eu vim de licença prêmio. Eu nunca tinha tirado licença prêmio, eu tinha um monte de licença prêmio, aproveitei, tirei e vim. Mas antes de vir, eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor quer mesmo que eu vá? Quem vai me apresentar ao pastor presidente? Porque eu não tenho nada, não sou conhecida, só fico lá em Ponta Negra. Amo estar ali e não sou conhecida, não tem quem é que vai me apresentar ao pastor presidente? Eu não vou lá me apresentar. Se for de ti, tudo vai acontecer. Aí, eu estava no ciclo de oração, eu sempre ajudei no ciclo de oração de jovens, e eu estava orando lá no último banco, e Deus mandou um jovem, meus amigos, hoje eles são casados, a Gabi e o Ked. O irmão Ked foi lá onde eu estava, colocou a mão na minha cabeça e disse, vai, porque aonde tu colocares tuas mãos, eu colocarei as minhas. Onde tu colocares teus pés, eu colocarei os meus. Onde tu declinares o teu corpo, eu declinarei o meu. E onde tu declinares a tua cabeça, eu declinarei a minha. Então, naquele dia eu tive a certeza absoluta que eu viria, que era para eu estar aqui, que era o tempo de Deus na minha vida. E às vezes a gente quer apressar o tempo de Deus em nossa vida. A gente quer que tudo aconteça no abrir e fechar de olho, no piscar de olho, mas não é assim. Foi o tempo certo de Deus para eu vir, esse tempo, dia 6 de agosto de 2010, porque o Senhor estava trabalhando na minha vida, para que quando eu chegasse aqui, tivesse a certeza absoluta que era o lugar que ele escolheu para me presentear com o povo. Mas aí eu fiquei, meu Deus, quem vai me apresentar ao pastor presidente? Um dia, depois desta oração, o pastor Reinaldo Aldilo disse, Nalvinha, eu vou lhe apresentar
ao pastor presidente, pastor Raimundo João de Santana, que é um pai para mim, e nós vamos tomar um café com ele e vamos conversar. E eu disse, meu Deus, como tu és fiel. Então, para mim, o pastor Reinaldo é um pai. Eu não vivo conversando com ele, eu não vivo ligando para ele, mas eu amo muito ele, a família dele, a irmã Lígia, os meninos, porque foi a pessoa que, foi a família que Deus usou. Muitas famílias me abençoaram, mas ele foi algo assim que Deus usou para abrir as portas para eu estar aqui. Eu não posso nunca, jamais esquecer disso. Devo esse imenso favor, essa gratidão a ele. E ao meu Senhor por ter usado a ele, e a ele por ter deixado Deus usá-lo. Nós fomos, quando chegou lá o pastor Raimundo João de Santana, um homem de Deus, disse assim: você vai. Ele disse isso rindo e chorando ao mesmo tempo. Você vai, minha filha. Sabe por quê? Porque você é a realização dos meus sonhos. Já pensou? Você ser a realização dos sonhos de um homem de Deus. Meu Deus, fiquei muito feliz. Ele disse, eu tenho uma dívida com o Pará. Porque foi do Pará que tudo começou aqui no Brasil, né? E ele disse, eu queria muito pagar essa dívida, mas eu não sabia quem iria. Agora eu já sei, você vai sim. E tudo, organizou tudo para que eu chegasse aqui. Eu só glorifiquei o meu Senhor. Mas antes disso, meu pastor Reinaldo dele me presenteou, disse, nós vamos lá, vai eu, você, a Lígia, nós vamos conhecer onde você vai morar. Você vai ter a oportunidade de conhecer antes de ir. E eu fiquei muito feliz. Pagou minha passagem de avião, ida e volta, e viemos conhecer o trabalho. E eu já havia sonhado há muito tempo com um lugar, mas eu não sabia que era esse. Principalmente esse onde eu estou hoje, que é a comunidade derrubada. Deus havia me mostrado em sonho há muito tempo. E quando chegamos aqui, eu encontrei a missionária Kellen, naquela choupanazinha. Tinha um pedacinho que era de alvenaria, que era só um quartinho onde ela dormia, e o resto era de palha. Não tinha fogão. Tinha uns tijolinhos lá para fazer o fogo. Uns 4 tijolinhos. Não tinha água encanada. Não tinha energia elétrica. Mas o Senhor me fez amar esse lugar. E o pastor Reinaldo disse assim, a gente olhando aquela paisagem, o pastor Reinaldo disse assim, Alvinha, diga uma frase com esse lugar. Aí eu disse, esse lugar é o lugar que eu nunca sonhei, mas sempre desejei estar. Estou aqui até hoje, para a honra e glória do Senhor. E depois eu voltei. Aí voltei para passar 9 meses. Se eu me adaptasse, se eu fosse orando para ver se seria vontade de Deus eu continuar, eu ficaria. E, sim, o pastor ainda foi muito generoso comigo. Me mandou, mas não me mandou sozinha. Ele mandou uma companheira, uma irmã da igreja chamada Nilceia, que eu amo muito. Ela veio passar 15 dias comigo, para eu ir me adaptando. E eu me senti, assim, muito acolhida pela missionária Kelly e também muito feliz pela maneira como o meu pastor se preocupou de mandar alguém comigo para eu ir me adaptando. Porque o pessoal morar na capital e vir morar dentro do mato, só tinha a casa dela nesse lugar. Não tinha cerca, não tinha grade na casa, não tinha nada. Tinha, mas tinha o mais importante, que era Jesus, que é Jesus que está conosco até hoje. E ela disse assim, Alvinha, você veio, aí você fica e eu vou, porque você veio para você ficar aqui. Enquanto isso, eu vou divulgar o trabalho, eu vou orando e dizendo como é o trabalho que nós estamos fazendo. Quando nós oramos, aí ficamos pensando, Jesus, qual é a estratégia? E o Senhor falou, aula de reforço. Então, Senhor, nós queremos um nome para essa creche. A gente dizia antes creche, agora é Centro de Estudo Peniel. Aí fizemos lá um sorteio, o Senhor nos deu um sorteio
o nome Peniel, que significa vendo Deus face a face. Significa que cada dia é um milagre, e assim tem sido. E também não posso esquecer de uma amiga que veio do Rio Grande do Norte. Ela era amiga da irmã Kellen e se tornou minha amiga, Jandila. Passou aqui mais 3 meses comigo para me ajudar. A irmã Kellen viajava, eu ficava só. E também mais algumas pessoas que Deus mandou aqui, como o Ulisses, a Vanessa e a Cláudia Kelly. São meus amigos que Deus mandou aqui. Passaram 15 dias nos ajudando também. Tudo isso foi a providência de Deus, porque todos eram do Rio Grande do Norte. E quando eu estava querendo começar a chorar de saudade, aí essas bênçãos de Deus estavam aqui comigo para me consolar. E assim nós começamos o trabalho. Começamos com 7, 8 crianças e essas foram divulgando. Saímos numa tarde. Aí visitamos 7 casas, 8 casas e depois, no outro dia já tinha 22 crianças, 25, 30 e assim, hoje são mais 2.000 crianças para a honra e glória do Senhor, no Centro de Estudo Peniel. E começamos ali, dando aula de reforço e evangelizando. Hoje nós damos aula de reforço, evangelizamos e discipulamos também. Todo ano. Todo final de ano nós fazemos a nossa festa de discipulado para a honra e glória de Jesus. Não é só aqui, são todas as bases do Centro de Estudo Peniel. E a missionária Kellen, a gente fazia o trabalho na casa dela, colocava uns tapetes no chão, porque não tinha cadeira, não tinha nada, uns tapetezinhos que ela tinha ali, sentava com as crianças, reunia as crianças e ia falando do amor de Deus. Sim, toda vez que nós íamos em Maracanã comprar comida, porque não tinha geladeira e tinha que comprar comida para o dia, né? Nós passávamos naquele terreno onde hoje é construída a base de missões transculturais Pacaoromum. Nós passávamos ali, era o matagal. E ela dizia assim, ela numa moto bem velhinha, uma bis que freava com o pé. Ela dizia assim: Nalvinha, vamos estender as nossas mãos para esse terreno e vamos profetizar que aqui será construída a base missionária, a base sede. E eu dizia, tá bom. Aí nós passávamos lá, descíamos da moto todos os dias, quando íamos a Maracanã. Aqui será construída a base de missões transcultural Pacaoromum. Deus é fiel. Quando foi um dia, ela disse assim: Nalvinha, vamos ali na casa do irmão Julinho, que é o irmão que mora em frente à base. Ele vai vender, ele quer vender aquele terreno. Eu disse, tá bom. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa mulher vai comprar terreno com qual dinheiro? Que ela não tem. Eu também não tenho. Mas eu vou. Eu vim para cá para aprender com ela. E como eu tenho aprendido. Até hoje estou aprendendo e quero aprender mais. Aí fui, mas eu só falei isso no meu pensamento, né? Chegou a mulher, ela disse: ô irmão Julinho, Pai do Senhor, quanto é o terreno que o senhor quer vender? Ele disse: 15 mil. Aí ela disse: tá certo. Daqui a 15 dias eu trago os 15 mil. O homem ficou todo animado. E eu fiquei preocupada, só na minha mente. Meu Deus, essa mulher não tem juízo, porque ela não tem dinheiro. Daqui a 15 dias ela trazer 15 mil? Só um milagre do Senhor. Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha e tem fé. É uma mulher de fé. E fomos para casa. Quando chegou em casa, ela disse: olha, vou viajar. Eu não vinha, vou passar 15 dias e vou trazer os 15 mil. E você vai passar 15 dias jejuando e orando para eu trazer esses 15 mil. Disse: agora pronto. Ela vai atrás dos 15 mil, vou ficar aqui orando e jejuando 15 dias. Meu Deus, que responsabilidade. Mas eu só falei assim do meu pensamento, né? Eu disse para ela, tá certo. Então Deus é fiel, ela foi e eu fiquei fazendo aquilo que realmente ela disse que era para eu fazer. Mas ainda fiquei assim, meu Deus, e esse dinheiro, Jesus? Quando passou os 15 dias, passaram 15 dias, a mulher chegou. Meu Deus, será que ela trouxe o dinheiro? Nalvinha,
Vamos ali no irmão Julinho pagar o terreno. Aí eu disse, meu Deus, ela trouxe os 15 mil, mas ela não vai tirar nadinha nem para a filha dela. Tanta coisa que a gente está precisando aqui. Glória a Deus, porque ela é uma serva fiel e eu tenho aprendido muito com ela. Ela não trouxe nada para a filha dela, não trouxe nada para nós, mas foi pagar os 15 mil. Foi com ela, pagou-a, tudo direitinho. Eu disse, meu Senhor, como essa mulher é uma mulher de fé, como eu tenho que aprender com ela. Compramos o terreno e depois fomos à luta, à batalha para construção. E Deus mandou mutirões de onde a gente não esperava. Algumas pessoas que ela esperava que ajudasse, não foram nem lá ajudar nenhuma vez. E a gente ficou pensando assim, oh meu Deus, essas pessoas que conhecem o nosso trabalho, que dizem que são amigas, essas daí é que a gente está contando com elas. Mas sabe o que foi que Deus disse? Não, não se preocupem. Vou eu levantar corações nobres nessa terra para abençoar esta obra. Então, você que abençoa a obra missionária, você que abençoa o projeto Campos Brancos, você é um coração nobre nessa terra. Foi a você que Deus escolheu. Aqueles que não quiseram ajudar em nada, fazer nada, devem estar morrendo de vergonha agora, né? Mas poderiam ter feito alguma coisa e também fazer parte dessa linda história. Mas Deus é fiel, Deus mandou mutirões e o Centro de Estudo Peniel foi construído para a honra e glória do nome do Senhor. Vou parar por aqui, aí depois nós vamos ter mais coisas para falar, mais testemunhos. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e o desejo do meu coração é que esse testemunho acrescente a sua fé. E que também esse testemunho faça você entender que o investimento que você está fazendo na obra missionária não é em vão. Você está investindo na obra mais sublime da terra, missões, que está no coração de Deus.